Gênesis, a superprodução da Record TV. Agora sim, entramos na última semana da novela que conquistou o Brasil, apresentando o livro bíblico de Gênesis. Pela Record TV, quanta emoção você sentiu! Desde o princípio, com Adão e Eva. Depois vimos Noé. Depois, novas fases, Abel e Caim, momentos do dilúvio e as passagens bíblicas de Gênesis sendo mostradas. Meio, início, meio, fim, Abraão, Isaque, Jacó, enfim. Você certamente vai ficar com saudade, não vai? Mas Gênesis está indo embora. Você tem saudade já de Abraão, de Isaque, de tantos outros personagens, Lia, Raquel, os mais recentes, também os das fases anteriores. Uma produção que conquistou o Brasil. Gênesis entra agora sim nos últimos capítulos e vamos contar para você o resumo de Gênesis desta segunda-feira, 15 de novembro. Obrigado a você que está chegando no canal, no chat ao vivo, comentando, deixando sua opinião. E o que será que acontece nesta segunda-feira em Gênesis? Jacó permite a ida de Benjamim até o Egito. Vimos isso nesta sexta-feira. Vimos a despedida de Jacó com seus filhos em uma segunda viagem agora até o Egito para encontrar José, os irmãos, não é? Na segunda, então, acontecerá uma sequência de cenas sem diálogos, com os dias se passando na longa travessia até que eles chegam às terras de Seche. Só depois de serem vítimas de uma armadilha de José é que Simeão e os outros saberão que o governador é o próprio irmão vendido como escravo. E na segunda, então, nesta segunda, teremos o grande momento. Eu sou José, dirá o governador do Egito, assombrando para o espanto dos irmãos. José faz uma revelação impactante diante dos irmãos. Judá e os demais assim o fazem, mas são surpreendidos novamente quando Benjamim, em plano de José, é preso, acusado de roubo. Benjamim estará então preso, ou pelo menos José vai anunciar a prisão do menor. Judá e Rúben se desesperam com proposta de José. José forjará um crime contra Benjamim. O irmão mais novo de José será pego com uma taça de prata e será acusado de roubo. José anunciará para todos que o garoto terá de ficar preso para cumprir a pena dada a quem rouba no Egito, deixando os outros irmãos desesperados com a possibilidade de voltarem para casa sem Benjamim e acabarem deixando o pai Jacó Israel arrasado com a perda de mais um dos filhos preferidos. Judá e Rúben serão os que mais ficarão desesperados e irão proteger o menino, como jamais fizeram com o próprio José em sua época. Eles se revoltarão com a decisão do governador e ficarão mesmo muito desesperados, implorando que José não faça isso com sua família, alegando que o pai jamais iria aguentar uma notícia dessas. Bem, José se nega a liberar o irmão mais novo. Ele se manterá irredutível, deixando o sogro de Tamar ainda mais tenso, pai dos filhos de Tamar, Judá. José explicará para o governador que o pai não aguentaria mais uma decepção daquelas e que ele só conseguiu trazer o menino para o Egito porque prometeu que iria devolvê-lo com saúde e que ele seria protegido. José insistirá que o garoto terá de ficar no Egito para pagar pelos seus crimes e Judá dirá que o pai seria capaz de morrer de tristeza com uma notícia daquelas. Desesperado,
ele dirá que não seria capaz de ver o pai morrer com uma tristeza por sua culpa, dispondo-se então a trabalhar Judá como escravo no lugar de Benjamim, para que ele possa voltar para os braços do pai, deixando José surpreso com a sua mudança e como eles iriam se dispor a sofrer no lugar de um filho de Raquel, provando que eles realmente se arrependeram de tê-lo vendido no passado e lhe causado tanto sofrimento. Então Judá se desculpa com José. Após testá-los, José revelará para os dois a sua verdadeira identidade, deixando-os chocados e emocionados ao saberem que o irmão não morreu. Sou eu, José. Meu pai está mesmo vivo? Pergunta sem ter resposta. Vem, cheguem mais perto, pede José acrescentando. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Quem primeiro dá um passo é Judá, que já chorando toca o rosto do irmão. É você, diz, partindo para um abraço em José. Simeão, no entanto, fica com receio de abraçar José. Rúben então se aproxima e um a um os irmãos vão chegando mais a José. E então José e Judá ainda abraçados, todos chorando, angustiados. Somente Benjamim, como já contamos, vulnerável e confuso, fica onde está. Me perdoa, José. Me perdoa. Me perdoa por não ter te protegido, dirá Judá em prantos. Quem também estará por ali sem se aproximar é Simeão. E por fim ele então fica diante de José, sem saber se ele também será bem recebido, até que José diz: sim, venha. Os dois se abraçam, uma cena de partir o coração veremos nesta segunda. José diz para os irmãos não se culparem por sua venda como escravo, demonstrando que Deus perdoa. José é um homem de Deus, cumprindo a sua missão de projetar o perdão que Deus daria à humanidade através do Filho Jesus, que ainda seria enviado à época ao mundo mais adiante. O governador do Egito decide perdoar os parentes por uma atitude monstruosa. Os parentes que o venderam como escravo vão se sentir culpados, começarão a pedir perdão e José vai consolá-los. Não fiquem tristes, não se culpem por terem me vendido. Foi Deus que me enviou para cá antes de vocês para a salvação de vidas, porque já faz 2 anos que a fome começou na terra e ela vai continuar por mais 5 anos, em que não vai se conseguir plantar nem colher, dirá José, demonstrando que Deus escreve certo por linhas tortas, demonstrando a você que está nos ouvindo agora, você que assiste todas as noites Gênesis, de que a tristeza pode estar agora em sua vida, mas a alegria vem de manhã. Deus pode estar testando, pode estar construindo pontes. O seu sofrimento de hoje, por mais duro que seja, pode ser algo em sua vida para este momento. Deus precisando de você, fazendo você ficar mais forte, para que num futuro breve você possa ser ferramenta de Deus na salvação de alguém, de pessoas. E José então diz: Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e conservar a descendência de vocês na terra e para salvar as suas vidas através de um grande livramento. Então, pausará José segurando a nuca de Simeão. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, me fazendo como uma espécie de pai para o faraó e me colocando como responsável pela sua casa e por todo o Egito, concluirá José. Veja você que emoção. Cenas que foram reais há cerca de 3.500 anos, registrada posteriormente no livro de Gênesis. Gênesis, que faz parte dos livros sagrados da Bíblia e que nos chega até hoje essa história, no século 21,
através da Bíblia e também na projeção pela televisão. Gostou dessas emoções? Gente, tem mais. Antes de contar para você sobre o tal de APEP, vamos ter revelações agora sobre a APEP. Tá curioso? Então fica aí. Quero convidá-lo a fazer a sua inscrição agora aqui no canal. Você ainda não é inscrito aqui? Saiba que nós vamos continuar após Gênesis, contando a sequência das produções que a Record vai reprisar, e são partes significativas da Bíblia. Você vai adorar. Vamos contar sobre personagens bíblicos, vamos contar sobre passagens bíblicas, o resumo das produções. A Record, a gente vai acertar em colocar essas duas composições resumidas. Teremos a voz de Deus como em Gênesis, e pelo que deu a entender, a Record tem um plano de dar sequência a Gênesis através da reapresentação dessas duas outras produções. Então você vai adorar. E em seguida, daí teremos, lá por fevereiro, março, Reis. Conto com sua inscrição agora no canal, acione o sino de notificações. Vamos contar mais uma notícia agora. Então like aí, clique em gostei. Vamos lá, gente, gostei! E assim o YouTube recomenda nossos vídeos. A APEP sequestra Merianate para atacar Sesh. A APEP usará Merianate para atacar Sesh. Merianate vai conhecer a cara de APEP. O vilão, ainda de rosto desconhecido para o público, sequestrará a mulher de Faraó. Mandará uma mensagem bem afrontosa para o arquirrival em Gênesis. Fica nos meus braços e cama. Enviará ele em mais um papiro. Um momento do rei do Egito com Camecha será interrompido após ela perceber a mensagem em cima de um móvel no quarto do casal. O faraó ordenará que a mulher corra atrás de Potifar. Sozinho, o faraó todo-poderoso lerá a mensagem. Saudades de mim? Antes de mais nada, não posso deixar de parabenizá-lo pelo ajuntamento dos grãos e por ter conseguido se estabelecer por enquanto. Parabéns pelo êxito em se esquivar de todos os meus desafios. Mas começará APEP o malvado. Já que eu não consegui o trono de volta ainda, achei justo resgatar pelo menos uma das coisas que me pertencem. Nesse caso, a belíssima Merianate. Acrescentará APEP, deixando o Sesh estarrecido. Se quiser reavê-la, me encontre hoje no Pico do Escorpião, antes do cair da tarde. Vai-me em frente, cara a cara. Quem sabe assim você não consegue se vingar por tudo o que eu te fiz. Ou não vá, e Merianate fica no lugar onde ela sempre pertenceu, nos meus braços e na minha cama. Então, o que você acha? Vamos brincar, concluirá a mensagem de APEP. Então APEP decidirá partir a fim de trazer a primeira esposa, ou Sesh decidirá partir a fim de trazer a primeira esposa de volta ao palácio? Será? E aí, o que você está achando dos últimos capítulos de Gênesis? Conte para nós aqui nos comentários. E ainda nesta nova semana, Faraó descobre a aproximação de José com os irmãos e chama o governador para a conversa. E agora, José encara o faraó Sesh. Sesh então surpreende José. Faraó Sesh fica sabendo que José tem se reaproximado de seus irmãos. Chama José para uma conversa nos próximos capítulos. Fui informado da presença dos seus irmãos aqui no Egito, diz Sesh. Sim, eles vieram comprar comida para suas famílias e meu pai. Como o soberano sabe, assim como o Egito, toda a terra de Canaã e arredores tem sofrido bastante com a fome, explica José. Soube que você não vê sua família há anos, comenta Sesh. É verdade. Desde que fui trazido ao Egito, nunca mais tinha visto nenhum deles, confirma José. E seu pai? Indaga o faraó. Ainda vive, está em Canaã, conta o governador. Diga para os seus irmãos fazerem isso. Carregarem seus animais e voltarem para a terra de Canaã. Reunirem seu pai e a família de cada um deles e virem para cá. Vou dar a eles o melhor do Egito e eles vão comer da fartura da terra.
surpreende o faraó Seche numa tremenda emoção, gente, a José, o governador do Egito, que certamente vai derrubar muitas lágrimas. Veremos ainda que Merianate no final vai se revelar que é uma das caras de Apep. Mesmo com essa história do sequestro, veremos que ela vai revelar que é espiã de Apep. Hora de fazer o pardal cair. Um dos principais espiões de Apep sempre esteve bem debaixo do nariz de Seche. O faraó chegará ao último capítulo sem ter descoberto que Merianate é uma traidora. É hora de fazer o pardal cair no laço do passarinheiro. Disparará ela a megera ao colocar as garras para fora em Gênesis. A grande esposa real é responsável por boa parte das desgraças que caíram sobre o reino, gente. Uma série de flashbacks vai mostrar como a rainha do Egito tramou nas sombras para derrubar o marido monarca faraó Seche, em cenas que veremos agora na próxima semana. O fidalgo, diga-se de passagem, já tinha dado algumas dicas de que a companheira é a grande vilã, não é mesmo? E aí, você já sabia, não é? Já comentamos em um vídeo anterior, mas certamente muita gente desconfiava, tinha certeza. Depois veio a notícia de que ela era maldosa, malvada, e agora mais uma confirmação. Você já sabia disso? Então comente aí o que achou. E agora, para concluir, convido você para abrir o livro bíblico de Gênesis 45, porque vamos à Bíblia. Um spoiler bíblico agora do que você verá nas cenas a partir dessa segunda em Gênesis. Então abra sua Bíblia, capítulo 45, e o que vai passar na Record, na novela, vou contar para você agora, só que diferente, diretamente da Bíblia. Gênesis 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Diz o versículo 3. Versículo 4 em diante. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega, diz o versículo 6. Seguimos na Bíblia. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. A Bíblia ainda diz, a partir do versículo 9: apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala.
E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá, diz o versículo 13. Seguimos na Bíblia, spoiler da novela Gênesis diretamente da Bíblia, versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Versículo 19 em diante. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Versículo 21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai, para o caminho. As cenas, então, onde os irmãos de José vão buscar Jacó, diretamente da Bíblia. E os últimos 3 versículos agora para concluir. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Versículo 26. Então lhe anunciaram, dizendo: José, pai, ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Versículo 26 diz que Jacó desmaiou, gente. Versículo 27. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Jacó a Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. Haja coração, gente. Sou Cleiton Basso e agradeço pela sua audiência, pelo seu comentário no chat. Quero todo mundo que está no chat agora também deixando um comentário embaixo do vídeo, hein? Não no chat, mas um comentário. Você que está assistindo neste sábado, no domingo, na segunda, diga o que achou. Aqui o canal que não mente, que fala a verdade. Também compromisso com a verdade bíblica, sem fake news, sem mentiras. Por isso quero a sua inscrição. Você que ainda não é inscrito, você achou o canal certo. Inscreva-se agora mesmo e acione o sino de notificações. E like, todo mundo dando like antes de sair. Voltamos nessa segunda-feira à noite para contar mais um super resumo de Gênesis. Gente, obrigado! Gênesis, a superprodução da Record TV.